Já está gravando já? Eu ia fazer uma brincadeira, mas está gravando, deixa quieto. Não vamos nos comprometer, né? Eu não vou fazer brincadeira não. Glória a Deus. Enquanto está na tua boca ainda, a palavra te pertence, irmão. Quando você fala, é pior. Ai. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 21, versículo 28, e 29 e 30. Até o 31. Vamos ler. Mateus 21, do 28 ao 31, rapidinho assim. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chega ao primeiro e disse: Filho, vá hoje trabalhar na minha vinha. Ele respondeu: Não quero ir. Mas depois, arrependido, ele foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, Senhor, mas não foi. Aí Jesus pergunta, né? Qual dos 2 fez a vontade do pai? E eles responderam: o primeiro. E aí ele continua o discurso dele com os escribas e os fariseus que estavam ali. Agora abre comigo capítulo 22. Nós vamos ler do 1 ao 14. Só mais um para frente. Mateus 22, do 1 ao 14. Diz assim: De novo Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outro servo dizendo: Vem, diga aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e animais da engorda já foram abatidos, e tudo está pronto, venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, o outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, maltrataram e mataram. Versículo 7. O rei ficou furioso e, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Versículo 8. Então disse ao seu servo: A festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aquele servo pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: Amigo, você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos seus serventes: Amarrem os pés e as mãos dele e tirem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente. Versículo 14, por último: O que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos por esse momento aqui, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de ouvirmos a Tua palavra, Deus. Nós nos tornamos dignos pelo Senhor, pelo Teu ato, Senhor, pela Tua ação, pela Tua misericórdia, nós nos tornamos dignos. Não somos dignos e nem merecedores, mas em Ti, Jesus, fomos lavados, redimidos, comprados e nos tornamos dignos, justificados, Deus, podendo hoje ouvir a Tua palavra, Senhor, e assim, Senhor, sentar na Tua mesa, no Teu banquete e nos fartarmos da Tua palavra. Obrigado, Deus. Nesse momento eu peço para que o Senhor venha ministrar aos nossos corações e que possamos sair dessa noite aqui, Senhor, alegres, contentes, possamos sair daqui transformados, Deus, em nome de Jesus, pela Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor tire do nosso meio todo e qualquer incômodo, toda e qualquer distração que venha nos impedir, Senhor. Nós repreendemos em o nome de Jesus, para que possamos assimilar a Tua vontade, a Tua palavra aqui para nós essa noite, Pai. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.
Essa palavra é uma palavra que o Espírito Santo me deu hoje de manhã, né? Tinha outra mensagem em vista, mas hoje pela manhã o Espírito Santo mudou as coisas, né? Estamos em época de Copa do Mundo, né? Não é, quer dizer, Olimpíada, né? Você vê como eu estou antenado ainda, Davi. Olimpíada, calma, Davi. Calma, cara, eu sei, desculpa, cara. As Olimpíadas, né? E uma coisa que é interessante, assim, quantos aqui já tiveram alguma medalha na vida? Já levanta a mão assim, que recebeu medalha. Vocês já receberam medalha alguma vez na vida? Débora, você nunca recebeu uma medalha? Débora, bom, não vou contar também, eu recebi uma medalha por um motivo muito bobo aqui, que eu não posso falar, senão vai virar contra mim depois. Mas até motivos todos eu já ganhei, gincana de escola, não vou falar da modalidade da qual eu ganhei a medalha, mas pelo menos antigamente tinha uma frasezinha característica nas medalhas, estava escrito assim: honra ao mérito. Honra ao mérito. Que mérito? O que é honra e o que é mérito? Né? Honra é algo que você, quando você honra alguém, você está reconhecendo aquilo que ela fez, ok? Honra é o reconhecimento para alguém ou para uma pessoa pelo que ela fez ou pelo que ela é, porque às vezes ela se destaca de uma forma que os outros não se destacam, né? Talvez nós poderíamos dar uma medalha para o Lázaro, porque ele é o cara que no frio da igreja ele está de camisetinha, né? Então ele se destaca, né? Honra ao mérito. E o mérito é o quê? Alguém que fez algo que foi louvável, né? Algo que foi reconhecido. E nós estamos vivendo esse clima, né? De Copa, já ia para a Copa do Mundo de novo, Olimpíadas, né? E é engraçado, e quem vai ser o país com maior medalhas de ouro? Qual vai ser o país com o segundo lugar com maior medalhas de prata, de bronze? E o Brasil, como é que vai? Será que a gente vai sair bem? E aí a gente já pensa nos países que já são campeões aí, né, de medalhas. A gente olha nossa comparação lá e a gente fala: e aí? Só ficou um pouquinho mais difícil porque é de madrugada, né? Só ficou um pouquinho difícil para assistir, né? Mas assim, eu confesso para vocês que que não é Copa do Mundo, nessas Olimpíadas, eu não estou assistindo, não. Verdade, de madrugada, sai fora, né? Quem tá, né? Ainda bem que o pessoal faz as reprises, né, ao longo do dia aí, para você conseguir acompanhar. Mas o que tem a ver com a mensagem, né? Hoje pela manhã eu estava lendo esse texto, né? Na verdade eu estava lendo outro texto. Eu ia pregar sobre o versículo 29, né, do capítulo 22, mas eu falei assim: não, deixa. O Espírito Santo falou assim: não é isso não, meu filho, você acertou o capítulo, mas você errou o que era para pregar. E aí Deus corrigiu o que ele queria falar conosco nessa noite. Mas eu trouxe aqui duas parábolas: a parábola dos dois filhos e a parábola das bodas, né? E a primeira parábola conta a história de um pai que chega com seus dois filhos e fala assim: Davi, né? Vamos pegar o Davi e o Mateus, os dois últimos, né, que saíram de casa. O pai, o pastor Galdilei, chega assim: meus filhos, né? Davi, vai lá regar a horta do pai. Aí Davi fala assim: pai, não vou não, pai, né? Beleza, eu sei que não aconteceria isso, né? Mas o Davi é um cara obediente. Aí o Mateus falou assim: não, pai, eu vou. Porque o pai pediu para o Mateus também: não, pai, eu vou, beleza. Só que o Mateus não faz. Ele só fala que vai fazer, mas não faz. Aí o Davi falou assim: cara, poxa, meu pai é tão bom para mim. Não, eu vou lá, vou regar a horta. Por mais que ele falou que não fosse regar a horta, ele foi, né? Talvez o mais corajoso foi o filho que falou que não ia fazer, né? Pelo menos ele falou, ele foi homem ali, né? Ele falou que não vai fazer. O segundo filho, né? Vamos tirar agora o Davi e o Mateus da parada, porque não tem nada a ver com eles. Mas o primeiro filho, ele foi uma pessoa com atitude sensata, né? Primeiro ele foi sincero, ele falou assim: não quero ir. E segundo ele falou assim: puxa, mas eu tenho um compromisso. E aí ele foi e fez. E o segundo filho, ele só ficou na conversa. Aí a segunda parábola, que é a parábola, né, da festa de casamento, conta a história então do rei que manda chamar
as pessoas para o seu casamento, os nobres para o seu casamento, e eles não aceitam, eles não vão. E o rei manda suplicando: olha, mas o boi que estava engordando, ou seja, aquilo que eu preparei há muito tempo, esse já foi imolado, já está preparado, o churrasco já está pronto, a carne vai secar na churrasqueira. E os caras falam assim: não, nós não vamos. E o pior de tudo ainda, eles se espancaram e mataram os servos. Aí o rei ficou com muita raiva, mandou matar, incendiar a cidade desses assassinos, né? E ele manda o seu servo assim: agora vai pelas ruas e acha quem você achar pelo meio do caminho, traga, porque está tudo pronto. A picanha já está ficando magrinha, de tanto que ela já pingou já no fogo, né? Misericórdia. E aí até salivei agora. Mas misericórdia. E aí, beleza, eles trouxeram as pessoas para a festa, e chegando lá, tinha um camarada que não estava preparado para essa festa. Ele não estava com as roupas nupciais, né? E o que o rei manda fazer? Disse: meu amigo, você não está preparado. Ele manda os servos amarrar o cara pelos pés, pelas mãos, e jogar ele na rua, onde aí vem a palavra profética, né? Onde haverá choro e ranger de dentes, né? Então, obviamente, o texto fala sobre o quê? O contexto do juízo, da condenação. Mas sabe o que é mais interessante? O que esses dois textos têm a ver? E é por isso que eu falo que é coisa do Espírito Santo, porque a gente não consegue pensar nessas coisas, não. O que esses dois textos têm a ver? Esses dois textos, algo que o Espírito Santo me trouxe essa manhã, os dois textos, ele fala sobre honra. O primeiro texto fala de um filho que não honrou seu pai a princípio, mas depois ele se converteu ali, naquela ideia dele, daquele pensamento, e ele foi lá e honrou o seu pai. E o segundo filho honrou com os lábios, mas não fez. E no segundo texto fica mais clara ainda a questão de honra, né? Porque aqueles que eram nobres fizeram pouco caso das coisas de Deus, né? Do rei ali, que simboliza, né? Fica muito claro que simboliza Deus, né? E aí o rei manda chamar qualquer um que achasse pela frente, seja bom ou mal. O texto fala que se eles fossem bons ou maus, eles trouxeram. Versículo 10 diz assim: saindo aqueles servos pelas entradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. O importante era que tivesse gente ali. Só que o que é mais interessante, eu me peguei nesse coitado aqui que não sabe nem se ele tinha roupa nupcial para ir para a festa. Mas o texto fala que ele não estava preparado. O texto, ele fala de graça aqui, né? Que aqueles que não queriam, né? Aqueles para quem foi dado rejeitaram, era o povo judeu. A quem foi dada a palavra foi rejeitado. São os reis que não aceitaram, as pessoas que fugiram ali do contato. Só que aí a graça se estende para a humanidade. Então, bons e maus, a graça se estende. Vem participar do casamento comigo. Só que chega lá, Deus aceita qualquer pessoa? Só porque a graça está sobre nós, Deus aceita qualquer pessoa? De qualquer jeito? Vocês entendem? Não é porque é princípio de honra esse texto também? Eu falei assim: puxa Deus, eu não tinha pensado nisso. E é uma questão de honra, porque não é de qualquer forma que nós vamos agradar a Deus. Não é porque recebemos a graça. Eu até preguei já um tempo atrás, né? Que a graça não é de graça, que tudo tem um preço, tudo tem um custo, né? Até que se você quisesse morar na rua, ser um andarilho, você não quer pagar imposto, eu não quero ser capitalista, eu não quero vou romper com tudo, vou romper com a lógica da sociedade, vou viver de amor e do dinheiro que eu consegui ganhar no dia ali no semáforo. Mesmo assim, a rua tem um preço, né? A rua tem um preço. Então nada é de graça, né? E mais uma vez eu trago isso para nós, que Deus ele espera que nós venhamos o quê? Honrá-lo com a nossa vida, honrá-lo com as nossas atitudes, e que nós precisamos estar preparados. Acabou a mensagem, podemos ir embora. Uma mensagem que durou aí o quê? 15 minutos, talvez, mas não dá, né? O pastor Galdinei me chamou: Lucas, vem cá, cara, né? Tem que preparar um pouquinho mais aí, cara. Você vai me deixar mal na fita aí pegando 15 minutos só, né? Mas me chamou muita atenção essa questão da honra, porque
aí vem aquela questão que a gente sempre ouve falar, da honra em palavras, da honra em atitudes, né? Isso não é uma pregação nova, né? Você não ouviu isso da primeira vez de mim, nunca ouviu de um pregador isso pela primeira vez. Mas o que me chama a atenção é que Deus espera que nós venhamos honrá-lo. Nós damos honra, nós damos mérito a pessoas, a situações, a coisas, mas nós não damos o mesmo e o devido valor a Deus. E às vezes nós achamos que da forma que nós vamos nos apresentar a Ele, Ele aceita. E Deus não aceita de qualquer forma. Por mais que a graça se estende a nós, Deus não aceita qualquer coisa que venhamos oferecer para Ele. Deus espera mais de nós. Deus espera o nosso envolvimento. Deus espera o nosso comprometimento. Deus espera que a gente não só valorize Ele em palavras, porque é importante que nós venhamos valorizar Deus em palavras, mas as palavras não podem ser vazias, elas precisam estar recheadas de atitudes. No contexto humano, honra é reconhecer e valorizar uma atitude de alguém, mas na Bíblia, honrar a Deus é adorar, é cultuar o Criador de tudo e de todas as coisas. Todo cristão deve honrar a Deus. Se o cristão não honra a Deus, ele não é cristão. Se nós não honramos a Deus, nós não somos dignos de sermos chamados cristãos. Preguei, domingo de manhã trouxe um estudo a respeito de salvação, e como que às vezes a gente vê tantas pessoas no nosso meio que se dizem cristãos, daqui a pouco você vê a pessoa, cadê a pessoa? A pessoa já voltou para o mundo, Isso talvez é alguém que honre a Deus em palavras, mas em atitudes. E como nós podemos honrar a Deus? Qual forma nós podemos honrar a Deus? Porque é um tema muito grande. Eu não pretendo aqui extravasar a gente estava falando de teologia sistemática antes, Não vou fazer uma teologia sistemática aqui de falar no Velho Testamento, no Novo Testamento, todos os textos, ou então todas as situações em que honra é aplicável, mas eu trouxe alguns pontos aqui onde nós precisamos entender que precisamos honrar a Deus. Nós primeiro precisamos entender que honramos a Deus quando nós perdoamos. Você acredita nisso? E quando você perdoa alguém, você está honrando a Deus? O que diz em 1 João, estava lendo a outra referência, 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: deem graças a Deus em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Quando nós agradecemos, nós lembramos das coisas boas que recebemos e conhecemos que vieram de Deus, Opa, eu misturei os... Isso é de agradecimento, você sacou, Lázaro? É só para ver quem estava acordado aqui, gente. Puxei o errado. Ainda bem que eu estou com o texto aqui para acompanhar, Ainda bem que o povo está acordado. Não perdoar é outro. Colossenses 3,13, que diz assim: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então Deus perdoou todos os nossos pecados. Quando nós perdoamos alguém, mostramos a forma que Deus faz. Então, como que nós honramos a Deus? Perdoando. Você precisa perdoar alguém hoje? Existe alguém ou alguma situação que precisa ser perdoada? Como é que está aí na tua vida? O segundo, agradecendo, Quando agradecemos, lembramos das coisas que recebemos e conhecemos que todas elas vieram de Deus. Então nós honramos Deus quando nós agradecemos. Deus, muito obrigado. E é em todas as coisas. Deus, obrigado pelo frio. O Vitor estava na praia antes de ontem, Estava antes de ontem, Vitinho, na praia? Tava gostoso na praia lá? Mas achei engraçado que o Vitor falou uma coisa. Ele falou assim: se eu estivesse no aeroporto de Viracopos, na noite de terça de segunda para terça, se fosse de terça para quarta, ele estava enrolado, não tinha casaco nenhum, foi para a praia. Quem que leva casaco para a praia? Mas nós precisamos agradecer a Deus em todo o tempo. E quando agradecemos a Deus, que é 1 Tessalonicenses 5,18, aí sim, dê graças a Deus em todas as circunstâncias, por essa é a vontade de Deus
para vocês em Cristo Jesus, nós glorificamos a Deus e honramos a Deus. Nós reconhecemos a ação de Deus. Outra forma, então a primeira que eu falei foi perdoando, segunda agradecendo, terceira forma, sendo generoso. A gente consegue honrar a Deus sendo generoso? Como que nós podemos fazer isso? O verdadeiro amor se expressa em ações. Quem é generoso mostra o amor às outras pessoas que Deus criou. Versículo 1 João 3,16 diz: nisto conheceremos o que é o amor. Jesus deu a sua vida por nós e devemos dar a vida por nossos irmãos. Ser generosos, demonstrar o amor, perdoar, falamos de perdoar, e isso está ligado, ser generoso aqui nesse sentido, de alguém que expressa em suas ações, aquilo que recebeu. Lembra o texto lá, aquele que muito foi perdoado, este muito ama. Então, se você reconhece o amor de Deus na sua vida, se você reconhece as atitudes de Deus na sua vida, se você conhece que Ele te salvou, te comprou, te lavou, te justificou, como não ser generoso? Como não ser alguém que demonstra em atitudes, o amor de Deus? Talvez vocês pensarem que vai falar de dízimo, Ser generoso, a gente lembra do quê? Generosidade financeira, mas não, nós precisamos ser generosos em amor. É ou não é? Já pensou nisso? Precisamos ser generosos em bondade, precisamos ser generosos em honestidade, precisamos ser generosos em perdoar e generosos em obedecer, e assim vai, Mas dessa forma nós honramos a Deus. Nós também honramos a Deus quando somos honestos. Efésios 5:25 diz: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois somos membros de um mesmo corpo. Sendo honestos, Deus ama a verdade e odeia a mentira. Dizer a verdade com amor e viver de forma honesta é agradar a Deus. Se somos honestos, se somos verdadeiros, honramos a Deus. Atitudes que honram a Deus, escolhendo bem as palavras. Quando eu escolho bem as palavras, quando eu sei conversar corretamente, quando eu sei falar com as pessoas, quando eu sei cuidar das minhas palavras para que as minhas palavras não ofendam ou não machuquem ninguém, estamos também honrando a Deus. As palavras têm poder e devem ser usadas com cuidado. Dizer ou escrever coisas ruins para machucar outras pessoas é desonrar a Deus, a quem nós servimos. É bom sempre pensar antes de falar, Quem fala, minha mãe tinha uma frasezinha, quem fala demais dá bom dia cavalo, Nós precisamos aprender a medida certa do falar. Esses tempos atrás, conversando com uma pessoa, ele falou assim, que ele aprendeu a ficar muito quieto e não discutir com os outros, porque ele sempre viu Jesus como no exemplo da ovelha que vai para o matadouro e que não reclama, que não fala nada. Então ele aprendeu que ele não devia falar. Eu falei para ele, mas você esqueceu que a Bíblia fala que a gente também tem que... A Bíblia também nos orienta a falar, a defender a nossa fé, a nos posicionarmos. Jesus fala, sejam mansos como a pomba, mas astutos como a serpente. Precisamos ser alguém, sim, comedidos no falar, atentos na forma de falar, como falar, porque as palavras matam, as palavras magoam. E quando eu machuco alguém com as minhas palavras, eu deixo de agradar a Deus, eu deixo de honrar a Deus, Efésios 4:29 diz: nenhuma palavra torpe saia da tua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade. Sabe o que é interessante ao ler esse versículo? Como psicólogo, eu poderia sair distribuindo conselhos para um monte de gente, mas adianta eu dar conselho para um monte de gente que nem me pediu conselho, nem me pediu ajuda? Eu falo para quem quer ouvir, eu falo para quem precisa ouvir. E assim, quem precisa ouvir, se estiver disposto a ouvir, Então, até mesmo o bom conselho, se você não souber se é a hora certa, o que adianta você dar?
vai ser pérolas jogadas aos porcos, né? Então cuidem a forma certa de falar, a hora certa de falar, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem, né? Porque quando você dá o bom conselho, quando você fala da forma correta, quando você está glorificando, honrando a Deus com as suas palavras, você concede graça aos que ouvem. Olha só que legal, né? Como a Bíblia é maravilhosa, né? E por último, né? E não menos importante e não mais importante que os outros, mas nós honramos a Deus quando nós cuidamos da nossa família. Honramos ou não honramos a Deus quando cuidamos da nossa família? Muita gente despreza ou rejeita a própria família, né? Ah, mas é só os de casa. Estava fazendo uma live esses tempos atrás com uma pessoa e eu até brinquei com ela, falei assim, né, que meu pai estava na live, né? E eu falei assim, rapaz, se o meu pai não estiver na live, eu estou mal na fita, né? Se o meu amigo Vitor não estiver na live, eu estou mal na fita. Se quem é próximo de mim não estiver na live, eu estou mal na fita. Quer dizer que eu não... Peraí, talvez eu seja o cara do falar só e não do viver, né? Então eu fico feliz, né? Porque por muito tempo eu falava assim, então, quem deu parabéns lá foi minha tia, né? Então assim, tipo, querendo diminuir quem era de casa. E o Espírito Santo falou assim, não. Honra quem é da tua casa, honra quem é da tua família. E assim eu honro a Deus, porque família é projeto de Deus. Quando eu cuido da minha família, eu estou honrando a Deus. Quando eu cuido dos meus parentes, quando eu honro os meus parentes, quando eu cuido dos meus parentes, eu estou honrando a Deus. Porque Deus me escolheu para pôr naquele lugar. Você já pensou que Deus poderia ter colocado você em qualquer outra família? Mas por que Ele escolheu a sua família? Né? Por que Ele escolheu a sua família? Justamente aquela ali, aquele endereço. Podia ter colocado na casa do vizinho, né? Mas colocou ali, na casa dos seus parentes. Por que Deus te colocou ali? Se Ele colocou você ali, você precisa honrar a Deus por estar ali. Mas Lucas, você não conhece meu pai, você não conhece minha mãe, você não conhece meus tios, minha tia é mais fofoqueira do que não sei o quê. A Bíblia manda honrar. A Bíblia manda você cuidar da sua família, né? Capítulo 1 Timóteo 5,4 diz assim: mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando da própria família e retribuindo o bem recebido aos seus pais e avós, pois agrada a Deus. Precisamos cuidar da nossa família, precisamos cuidar dos nossos avós, né? Por mais que o seu avô aí, Davi, dê uns trabalhos para você, você tem que honrar a vida dele, cara. Minha avó, eu estou tendo que honrar a vida da minha avó, né? E assim por diante. É bom, é fácil, muitas vezes não vai ser fácil, mas que é bom porque é agradável ao Senhor. E tudo que eu faço que é agradável ao Senhor, eu estou honrando ao Senhor. Para concluir, meus irmãos, abram comigo 1 Coríntios 10, 31. Rapidinho, hein, Lázaro? Não doeu nada. 1 Coríntios 10, 31. Esse diz assim, quem pode ler para mim alto? Portanto, quer comais, quer bebais, façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Porque quando fazemos tudo para a glória de Deus, nós estamos honrando a Deus. Isso é viver por princípios, gente. A gente tem falado muito de princípios, né? Isso é viver por princípios. Nós precisamos entender que precisamos honrar a Deus. Precisamos viver de forma que agrada ao nome do Senhor. Tudo que você fizer que agrade ao nome do Senhor, você está honrando a Ele. Lembra? Honra o mérito. Qual é o mérito do nosso Deus? Qual é o mérito do nosso Deus? A nossa vida, né? A nossa vida é o mérito dele. Nossa salvação. A nossa salvação é o mérito dele. O ar que nós respiramos é mérito dele. Tudo que temos é mérito dele. Por isso que o texto diz, né? Assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus.
Talvez eu não consiga falar todas as maneiras de honrar a Deus, mas eu posso te garantir que quando você faz algo para a glória de Deus, você está honrando o trabalho de Deus. Não podemos nos apresentar como aquele que apareceu na festa sem estar com os trajes adequados. Não é porque nós recebemos a graça que nós vamos viver de qualquer forma. Se vamos viver, temos que viver da maneira correta. Que não é porque nós estamos dentro da igreja que a gente pode fazer qualquer coisa. Amém? Amém. Tenhamos temor pelo Senhor, tenhamos respeito. Imagina só, para a cultura, uma pessoa que ia sem as vestes adequadas era um motivo de desonra. Você vê o primeiro filho que desonra o pai em sua palavra lá na primeira parábola, mas que depois honra o pai, se convertendo o coração dele e fazendo o correto. E aí você vê a atitude do outro filho que falou que sim, pai, eu vou fazer, mas não honrou. Isso é perder o respeito, perder o valor. Nós não podemos perder o respeito por Deus, né? O valor, o temor pelo Senhor. Amém? E é isso. Então, quer que vocês comam, vão na pizzaria, quer que vocês façam churrasco, né? Quer que vocês comam castanha de caju, né? Quer que vocês façam qualquer coisa, né? Tapioca, né? Façais todas as coisas para a glória de Deus. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus por isso, né? Vamos honrar ao Senhor com as nossas vidas agora. Queria convidar você a ficar em pé no teu lugar, né?